Bom dia. Vamos tentar, em 30 minutos, fazer um resumo de um trabalho que fizemos em parceria com o IFAM da Paraíba, de uma área que inclui uma linha de transmissão e uma subestação, para ter uma ideia mais ou menos de como a coisa funciona, quais são alguns problemas principais que nós encontramos. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre os óbices e soluções para a realização de arqueologia preventiva do setor elétrico. Eu prefiro chamar arqueologia preventiva ao invés de chamar arqueologia de contrato. Me incomoda muito esse arqueologia de contrato. Eu prefiro chamar arqueologia preventiva. Um dos óbices, no meu modo de avaliar, é a questão que foi sobejamente falada ontem, com relação à questão da previsão do início das obras e publicação da portaria do IFAM. Há um descompasso realmente gigantesco entre essas coisas. Se pergunta de quem é a culpa. Não se está buscando culpado. Eu acho que o problema é tentar ajustar o prazo do leilão, o prazo da execução da obra. Isso aplica-se. Ontem, quando eu falei, que talvez tenha sido, peço até desculpas se for mal interpretado, em nenhum momento eu fiz acusação a empreendedores. Do mesmo jeito que existem arqueólogos incompetentes, existem empreendedores incompetentes, existem empreendedores sérios, e talvez o nosso amigo ex-chefe não tenha entendido bem o que eu disse, mas eu peço desculpas se for mal entendido. A intenção não foi em nenhum momento. Bom, então veja bem. Nós temos agora um exemplo. Se está fazendo um túnel em Pernambuco que deveria estar pronto na Copa das Confederações. Passou, o túnel não foi aberto. Agora haveria previsão para a Copa do Mundo, também não vai estar pronto o túnel. E disseram, vamos tentar minimizar os problemas. Quer dizer, cálculo, não é possível que nós não consigamos até o momento fazer um planejamento. Há 40 anos atrás, nós escalamos um forte na Amazônia, foi meu primeiro contato com a Amazônia, demos um erro de cálculo de 4 horas. Hoje em dia, aprimoramos bastante, quer dizer, a nossa margem de erro hoje é muito pequena. Aí eu não consigo entender como é que a nível de uma obra governamental, por exemplo, se dá um erro, se sabe a data da Copa. E por que razão você vai querer uma energia onde não é possível executar? Sabe-se dos tempos. Então eu não vejo por que razão. Então nós temos que aprender a calcular, a fazer conta, uma contagem regressiva. Então, eu acho que essa questão entre a previsão do início das obras e a publicação da portaria do IFAM, isso tem que ser, eu estou me referindo apenas à parte de arqueologia. Eu acho que, com certeza absoluta, alguma coisa está errada. Acho que um encontro tipo esse, que é extremamente salutar, saudável, ele tem que ser estimulado e temos que abrir abertamente, sem nenhum pejo, quais são os óbices que nós estamos encontrando. Porque não é só os senhores que têm óbices pela frente, não, somos nós. Nós estamos agora fazendo um trabalho de liberação da área do Canal do Sertão. Está aqui o arqueólogo do estado de Alagoas, que está acompanhando a pressão que nós estamos iniciando. Você está trabalhando com as máquinas atrás de você, querendo entrar de qualquer maneira. Como é que fica o IFAM? Quer dizer, o arqueólogo termina virando um sanduíche, pressionado de um lado pela legislação, não pode passar por cima, por outro pelo empreendedor, depois o empreendedor pressionado. É uma reação em cadeia. Quer dizer, isso não é brincadeira de gato e rato. Eu acho que nós temos que parar e definir quais são os tempos que realmente precisam. Existe o grande óbice, que é a simultaneidade da pesquisa arqueológica do início das obras. A pesquisa arqueológica tem que ter um tempo, como qualquer outra pesquisa. Se nós não levarmos em consideração esses tempos, vai congestionar tudo. Então não é possível que na hora que você esteja começando a obra, seja dado início, como acontece exatamente no pedido de portaria ao IFAM. Tem que ser elaborado o projeto.
E ainda existe um outro complicador, que acho que todos devem ficar muito alerta. Olha, 15 minutos, avise, por favor, me ajude. O que ocorre muitas vezes é o seguinte, por exemplo, eu recebo com frequência e-mails, gostaria que fizesse uma proposta para tal empreendimento. E normalmente eu digo, ou não respondo sempre, não mando a proposta. Eu não faço nenhuma proposta sem conhecer a área em loco, não em mapa. Mapa, o Google é extraordinário, mas ele não vai me mostrar, muitas vezes, uma pequena interrupção onde uma máquina minha não consegue passar. Então, mesmo bancando a visita técnica, eu não apresento nenhuma proposta, nem ao IFAM, nem ao empreendedor, sem conhecer numa escala de 1 para 1. Isso me reduz a margem de erro. Então, essa questão da simultaneidade, muitas vezes, é porque é pedido todo o processo de licenciamento quando a obra já está começando, sem contar com erros. Por exemplo, uma vez eu estava numa rodovia, fazendo os cortes sistemáticos ao longo da rodovia, onde tinham as placas de um gasoduto da Petrobras, colocado pela Petrobras. Daqui a pouco chega alguém da Petrobras, por favor, tome cuidado, porque se estourar o cano aqui, eu estava cavando com a reta, se escalar um cano aqui vai ser uma coisa horrível. Não, mas eu estou seguindo rigorosamente. Aí o técnico da Petrobras diz, não, mas não leve em consideração essa marcação não. É mais ou menos por aí, mas, bom, para mim marcação é marcação. Eu quando faço uma marcação, tenho que saber a minha margem de erro. Ou eu trabalho com DGPS com 3 milímetros de erro, ou trabalho com GPS de uma margem maior, mas eu tenho que saber qual é a minha margem de erro. Agora, eu tenho aqui um alinhamento de piquete da Petrobras, e de repente alguém dizer que pode estar 30 metros para lá ou 40 metros para cá, isso para mim é brincadeira. Um outro problema que muitas vezes, é por isso que eu gosto de conhecer a obra, isso muitas pessoas devem estar na cabeça mentalizando que essas coisas acontecem de fato, como óbices. Você pega, por exemplo, o traçado de uma linha de transmissão, muitas vezes é dito, não, são 40 quilômetros, ou 500, ou 800, não importa. A pergunta é, a área está obstruída, tem cercas, tem plantação no meio do caminhão, muitas vezes tem plantação, criatório de gado, nós temos que estar fazendo dourada, pegando boi a laço, ou negociando com alguém que não sabe que a linha de transmissão vai passar por ali. Então, isso acontece com muita frequência. Está aqui o arqueólogo do Alagoas, que é testemunho ocular, que viu agora as condições que nós estamos trabalhando no Canal do Sertão. Tem um cunhado dessa moça que está ali, passou agora, ele é meio gordinho, ele disse, eu nunca passei tão rápido debaixo de uma cerca. O touro atrás dele, ele na frente correndo, terminou passando por uma cerca de arame farpado. São as condições que nós estamos trabalhando. Aí, cercas é um grande problema de obstrução, plantações. Que coragem tem eu, como aconteceu aqui na Paraíba, de eu destruir uma plantação de abacaxi, onde um representante da empreiteira ligado ao DENIT disse, pode cortar o abacaxi, tinha um sítio Tupi-Guarani, pode cortar o abacaxi que ele vai ser indenizado. O rapaz, com muita boa vontade, disse, como é para o bem de todos, tal, pode cortar o abacaxi. Eu cortei o abacaxi do homem, já estava quase em condição de ir para o mercado. E a partir daí, depois que eu corto o abacaxi, ele chega junto de mim e diz, olha, eu quero saber quando é que ele vai receber isso. Isso não é uma postura honesta com um pobre coitado que está... Então, hoje em dia, no caso de uma plantação, o empreendedor vai ter que me dar, já tem um formulário por escrito que a área está negociada, que a área está liberada. Criatórios, que muitas vezes é complicado. Se você abre uma cerca, o boi sai, ou o bode sai, a coisa é bastante complicada. Então, isso são óbices que nós temos que procurar resolver. Áreas habitadas. Quantos casos não estão acontecendo agora no Canal do Sertão, de nós irmos para junto de uma casa e alguém dizer, o que é que está acontecendo aqui? Quer dizer, ele não foi nem informado do que é que está acontecendo, o Canal do Sertão vai passar,
junto da casa dele. Quer dizer, tem que ir alguém de frente tentando explicar, tentando conseguir. Isso são óbices que retardam o trabalho. Por outro lado, existe uma outra questão que eu considero extremamente séria e que nós preferimos realizar uma pesquisa com a grade amostral bastante apertada para evitar surpresas, porque nós temos consciência do que é que significa a paralisação de uma obra. Eu não posso concordar, em nenhuma hipótese, matematicamente, eu não posso concordar com um tipo de amostragem na qual se faça um corte com um cavador articulado que faz 20 por 20, são 400 centímetros quadrados. Se tiver um fragmento que seria um indicador de uma ocupação qualquer, hipoteticamente dentro de uma área de 1 metro, que seria o indicador, eu tenho 96% de chance de não achar 400 centímetros quadrados junto de 10 mil centímetros quadrados. Então nós fazemos cortes, independente de linha de transmissão, do que é que seja, num terreno que seja compatível. Obviamente que eu não vou cavar num terreno que não tenha potencial geoarqueológico nenhum. Eu faço a cada 40 metros, porque ou eu tangencio uma oca tupi, por exemplo, ou passo pelo eixo. Com isso, eu estou minimizando a chance de uma surpresa, salvo, como foi dito pela doutora Rossana ontem, o caso de sepultamento, que é uma coisa que não tem, digamos, uma regularidade como tem um sítio de habitação. Mas se uma oca tem no mínimo 30 centímetros de diâmetro, se eu fizer os cortes da forma como nós fazemos, minimizamos o erro. Porque ou eu tangencio ou passo pelo eixo da ocupação. E com isso, eu estou minimizando a chance de errar. Minimizando a chance de errar significa que a obra toca, não vai haver problema de embargo, não vai haver problema, quanto menos surpresa, melhor. Mas como eu disse ontem, tem gente que gosta de viver perigosamente. Bom, no caso aqui da linha Campina Grande-Santa Cruz, esse foi o traçado da linha, porque me pediram para falar aqui, foi caso de sucesso. E lembrar a todos que em ciências o não achar também é sucesso. Você confirmar que não tem também é um sucesso, né? Mas não é o caso. Está aqui o seccionamento da linha. Eu vou tentar acelerar para a gente poder conversar. Aí, o que é que ocorre normalmente? Se você não tem equipamento, quando se falou ontem de condições para o IFAM, no meu modo de avaliar, não são condições apenas de aumentar o número de pessoas, não. É alterar o tipo de veículo, é alterar condições de fiscalização, tanto para eles, fiscalizadores, quanto para nós, arqueólogos. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque é muito simples você omitir determinadas áreas que têm dificuldade. Então, na hora de uma contratação, você tem que ver, a equipe tem condições de realizar o trabalho. Numa linha de transmissão, além de ser percorrido a pé, fazemos a vistoria de toda a linha de transmissão de quadriciclo, permanentemente. Em alguns lugares, em estradas realmente de difícil acesso, essa linha de transmissão, ela entra com Land Rover, que onde ele não passar só de helicóptero, né, fazemos a vistoria. Depois nós temos permanentemente, trabalhamos por unidades operacionais, onde nós temos permanentemente uma unidade de prospecção intensiva, onde percorre entre todas as cavas, entre toda a área, fica simultaneamente para um lado e para o outro, caminhando a pé, numa moto de cross ou no quadriciclo, fazendo vistoria, não apenas nas cavas, entre as cavas também. Então, a partir daí, a chance de aparecer uma surpresa realmente é mínima. Essa é a lógica. Posso avançar, Rubio? Essa foi a área de pilões na subestação da Paraíba, onde na linha de transmissão achamos muito pouca coisa, com todo esse rigor, mas numa área de 90 por 90 metros achamos um cemitério extraordinário da tradição Aratu, né?
Aí houve um trabalho de parceria muito grande entre a nossa equipe, a chefe, o IFAM da Paraíba fez um trabalho fantástico lá. Foi um trabalho realmente de mãos dadas, todos. E com isso, sim, enriqueceu bastante o conhecimento, sem que tenha havido problema. Esse sítio recebeu o número de PE47LA. Esse é um outro problema que eu faço questão de salientar, sobretudo para o pessoal do IFAM. Nós adotamos o seguinte critério, isso desde 40 anos atrás. PB, o sítio está na Paraíba. 047 é o 047 escavado pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE. Então não pode existir dois com esse mesmo número. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa quantidade de registro, porque está havendo uma superposição. Por exemplo, não se escavou 100% do sítio, por alguma razão. Deu uma chuvada, houve um processo de erosão qualquer, acontece o quê? Esse material aparece mais algum outro fragmento. Alguém vai fazer um gasoduto na área, resiste um outro sítio, de repente aquele sítio já foi estudado. A estrutura, que lá eles já tinham dado um certo avanço na área, em termos de limpeza, a área já estava semi-detonada. Aí por que razão em nossos trabalhos tem uma certa precisão em termos de cálculo de tempo? Por exemplo, nós andamos com essas grades, tem uma orelhinha aqui, vocês estão vendo. Então eu não perco tempo colocando nada em esquadro, já está em esquadro o corte, é só colocar a grade no local, já está em esquadro. E nessas orelhinhas enfio o piquete, já está no local. 15, pronto, vou acelerar. Ajuda na fotografia, enfim, isso adianta bastante. Todos os locais de corte recebem uma determinada bandeirola que facilita completamente a localização. Começaram a aparecer alguns vestígios arqueológicos. Essa sequência de cortes de 2x2 viram a trincheira. Houve a localização de 3 conjuntos funerários. Então mudamos ajustamos a maneira. Se eu estou procurando um sítio, eu posso usar uma máquina. Se um cavador articulado, um homem, escava 1 metro de profundidade num terreno X, em 5 minutos, o segundo corte ele fará em 6, o terceiro em 7, depois daqui a pouco em 10, para urinar, para beber água. Nós mantemos um ritmo de 17 segundos por uma sondagem dessa, regular durante o dia inteiro. Agora, quando chegamos no sítio, a escavação, obviamente, a escavação manual. Aqui está uma das urnas funerárias em loco, ainda vejo que completamente fragmentada já. Aqui, eu diria que mais na educação patrimonial houve uma interação com a sociedade, quer dizer, no momento eu tenho filmado, na hora que saiu a notícia que as urnas foram encontradas, isso descia gente de todos os morros, assim, eu peguei isso filmado assim, parecia que tinha descido um disco voador na área, coisa parecida. Então interagiram, acompanharam o trabalho, foi realmente muito emocionante essa conversa permanente. E sempre perguntando, etc. Aqui está mais outro conjunto funerário, o pessoal participando. Depois um projeto específico de salvamento, uma colaboração bastante grande, houve uma interação muito grande com a chefe. Marcamos aqui essa linha de referência para a utilização do GPR. Por razões alheias à nossa vontade, a firma intermediária que estava executando a obra contratou alguém de GPR incompetente. Esse alguém incompetente passou o GPR, gastou-se um dinheirão e o resultado foi igual a 0, ou seja, não foi encontrado absolutamente nada. Todas as urnas foram encontradas através de uma escavação manual. Por conta, ou vai por conta de legislação, o serviço público tem problemas. Eu estava até há pouco falando com os amigos. Eu precisei recentemente comprar 500 canetas esferográficas. Não poderia dizer que era BIC. Então tive que
daquela esferográfica que tinha um furinho em cima, a especificação. Acontece que veio da China uma caneta BIC que não escreve. A China produz produtos muito bons e alguns produtos, como em qualquer lugar, mas ela conseguiu furar a caneta em cima. Então veio uma caneta que não escreve, esferográfica com furinho em cima, e tivemos que aceitar, ou comprar uma pilha que não presta. Quer dizer, 8666 é um desastre, realmente. Está aqui o resultado do GPR, que foi uma verdadeira negação. Os lugares que tem bandeira azul, amarela, limite de polígono, as bandeiras vermelhas, corte, e as bandeiras azuis, material arqueológico. Aqui está a parte da estratigrafia. A escavação foi assumindo uma proporção maior. Depois, mais 16 conjuntos funerários. Então, a partir de uma escavação dessa, nós pudemos, tanto nós quanto o IFAM, que acompanhou de perto a Paola, nós podemos dizer, pode fazer a obra porque garantimos que não tem nada, não tem mais chance de ter alguma coisa. Houve uma escavação integral. E quando nós estamos parados, num trabalho de maior porte, está o laboratório móvel, onde, por exemplo, todas essas etiquetas são plastificadas, então elas são produzidas no próprio laboratório móvel, não precisa voltar para alguma sede, alguma coisa, feita imediatamente. Então isso agiliza violentamente o trabalho. Várias panelas de oferendas, machados no interior das urnas. Aí os sepultamentos. Houve, nesse caso aqui, sepultamentos secundários. Então, achamos um pedaço de mandíbula e tal, mas havia um sepultamento secundário. Então, em todos esses lugares, fazemos uma medição do pH do solo, porque foi levantada a hipótese de que poderia um pH bastante ácido ter atacado os ossos e, consequentemente, eles terem desaparecido. Não, havia um sepultamento secundário, realmente. Depois o material sendo recolhido e empacotado, etiquetado. Depois houve uma escavação integral da área. A urna sendo retirada. A datação em torno de 820, mais ou menos 100, quer dizer, é uma ocupação anterior à chegada do europeu. Depois o material começou em laboratório a ser trabalhado. Um tipo de colagem que nós fazemos inicialmente com goma laca, fazemos um leve aquecimento, fazemos com goma laca, porque se por acaso, na hora do fechamento, fizer qualquer abertura, um pequeno jato de maçarico você ajusta. E se botar com a cola rígida, você fratura o fragmento. Depois revestimos com gesso e depois pegamos um pouco de argila de barbotina, passamos no local do gesso e temos conjuntos. Isso aqui é o nosso Onésimo não queria que eu trouxesse, mas uma coisa tão pequena, em um tempo tão pequeno, seria muito difícil trazer isso aqui, iria fraturar e tal. Aqui da parte do conjunto material que deverá ir para o Museu de Pilões, dentro muito em breve, parte da nossa equipe que trabalhou lá. Aqui está o nosso contato, se alguém tiver interesse em receber as informações, se entrar nessa homepage, entra em contato conosco. Se tiver interesse em receber atualizações da homepage, que não tem trabalho somente de linha de transmissão, de barragem, rodovia e pesquisa pura, devemos estar vindo aqui com muita alegria para nós escavar o Forte dos Reis Magos. Já estamos aqui perto,
já de começar um trabalho aqui no Forte dos Reis Magos. E é bom que fique bastante claro, se não tivesse havido uma parceria entre o setor elétrico, no caso representado pela CHESF, não tivesse havido uma parceria e entendimento do IPHAN da Paraíba, não tivesse havido um empenho de todos, inclusive da própria comunidade de Pilões, não sairia o que a Paola vai apresentar agora, que é uma outra deficiência que nós temos aqui muito grande, que é a guarda e a manutenção do material arqueológico. Isso é um problema nacional, não é um problema particular, digamos, do Brasil. Você chega na Europa, em qualquer distritozinho daquele, por exemplo, em Portugal, você tem um pequeno museu. Isso que vai ser construído agora na Paraíba, com certeza absoluta, é uma lição que está sendo dada a nível de Brasil até. Ou seja, o material local deverá ficar realmente no local. Então, eu gostaria de lembrar mais uma vez que, do mesmo modo que as coisas mudaram, onde hoje em dia candeeiro já é muito pouco usado, lâmpada incandescente já está saindo de uso também, e uma série de outras coisas, o telefone de magneto, a arqueologia tem que se modernizar. A arqueologia tem que trabalhar de acordo com os recursos que a ciência permite nos dias de hoje, a nível de informática, a nível de comunicação, a nível de DNA, a nível de termoluminescência, a nível de radar de solo, enfim, nós temos que trabalhar com outros moldes. Então é muito importante que o próprio IPHAN, aquilo que estava falando ontem, do credenciamento ou não credenciamento, que o IPHAN procure cobrar de todos os relatórios uma explicação, como eu falei rapidamente ontem. Se a área não tem nenhum potencial arqueológico, seria burrice querer cavar naquele lugar. Então ele não precisa cavar, mas no relatório ele tem que explicar por que razão não cavou e documentar. Outro detalhe que eu acho que seria muito importante para o IPHAN, todos os cortes que nós realizamos, a nossa equipe realiza, todos os cortes, eles são plotados, o corte é plotado com GPS e a fotografia é orientada, ou seja, a qualquer momento, quem tiver qualquer dúvida, se chegar naquelas coordenadas e olhar para aquela paisagem, ele vai ver exatamente o local onde foi feito o corte. Porque hoje em dia, com os recursos que tem, favorecem do lado e podem comprometer do outro. Por quê? Porque eu posso fazer um corte só e no Corel mudar a paisagem e sair dizendo que eu fiz 1000 cortes. E boto em locais diferentes, posso tirar uma árvore, botar uma árvore, etc. Então, os nossos cortes, eles são plotados, georreferenciados e orientados. Então, eu acho que é uma outra coisa que o IPHAN precisa estar ligado, porque existe, obviamente, de todos os lados. Eu agradeço a atenção de vocês. Agora, gostaria de lembrar o seguinte, ou não é bem lembrar, é pedir ao Onésimo uma sugestão. Veja bem, se, conforme a informação que nos foi dada, se por acaso nós passarmos um pouco mais para tarde, eu não consigo manobrar o laboratório móvel, porque aqui vai encher de carros, não tem como manobrar. Então, se talvez na hora do coffee break alguém tiver interesse de ir, talvez a gente pudesse alterar um pouco isso, porque senão eu vou ficar preso, só sair daqui na segunda-feira. E esse laboratório, que tem independência de o relatório já sair dele, com a parte química, etc., eu peço desculpa, mas não pude trazer. Nem tampouco trouxe... tem um eólico que me dá 4.000 watts-hora, que ajuda parte da carga do laboratório, mas o gerador que eu tenho é impossível eu ter trazido para um evento de 2 dias. Normalmente ele trabalha maior. E a parte química também não veio. Mas dá para ter uma ideia de como é que nós trabalhamos, eu terei prazer em recebê-los. Depende aí da organização de como compatibilizar para não ser muito tarde. Muito obrigado pela atenção. Vamos ouvir agora o resultado do final. Pessoal, bom dia a todos. Eu me sinto muito à vontade para falar do caso de Pilões, porque a gente está nessa lida aí desde 2009. Então, as primeiras descobertas que o professor Marcos colocou aí aconteceram no ano de 2009, seguiram no ano de 2010, seguiram no ano de 2011. Então é um assunto assim que eu falo de trás para frente para trás, do jeito que vocês quiserem, porque eu conheço muito bem essa história toda.
E o que a gente vai apresentar aqui é o resultado de um grande esforço, né, que começou pela equipe de arqueologia, né, que resgatou esse tesouro, e depois a comunidade de Pilões procurou a prefeitura, né, porque como o laboratório era de uma universidade do estado de Pernambuco, começou a se correr o boato na cidade de que iam levar embora, que estavam roubando material, que eles nunca mais iam ver. E foi, assim, um estresse, né? Porque a comunidade que estava interessadíssima, né? Isso também, já por aí, já começa um caso raro, porque não é toda a comunidade que se apropria dos seus bens arqueológicos, né? Mas eles estavam muito interessados, e a gente achou isso ótimo. E, muito bem, a prefeitura nos procurou e falou conosco, falou, olha, a gente, ouvindo o clamor da população, né, que pede que esse acervo fique, nós da prefeitura queremos colocar à disposição alguns possíveis lugares para vocês criarem um museu. Será que vocês não podiam fazer um museu para esse material ficar aqui? A gente falou, vamos ter que viabilizar isso, né? Vamos ter que falar com os empreendedores, né? Porque essa área que que o professor Marcos apresentou, ela no mesmo espaço estava sendo ocupada por duas empresas de energia elétrica, a Chesf e do ladinho a Energisa. Então a gente ia precisar falar com os empreendedores, tentar sensibilizá-los e etc e tal. Óbvio que, salvo muito poucos empreendedores, ninguém tem uma verba inicial do seu empreendimento, assim, que vai dar de bom grado ao patrimônio que porventura venha a ser localizado, né? Então, em virtude de alguns equívocos que aconteceram durante a fase das pesquisas, por causa de um empreendedor aqui e do outro lado também, o IPHAN entrou com termos de ajustamento de conduta e termos de compromisso, para que resolvemos então que esses valores que nós acertamos com os empreendedores fossem disponíveis para ser feita um museu, né? Fossem tornar esse museu uma opção viável, né? Então, mas o mais interessante dessa história é que a gente vê no início duas instituições em lados opostos da mesa, né, brigando para que aquele patrimônio fosse preservado, e no fim da história todo mundo passou para o mesmo lado, todo mundo virou parceiros mesmo. Hoje nós nos entendemos todos como grandes parceiros em prol desse objetivo maior, né? Então, por isso que a gente coloca logo na entrada que nós tivemos um grande apoio da Prefeitura Municipal, um grande apoio do Laboratório da Universidade de Pernambuco. Conseguimos o apoio do IBRAM, coisa que quando eu apresentei esse trabalho lá no IPHAN em Brasília, acho que em 2011 ou 2012, todo mundo ficou assim, como é que vocês conseguiram o apoio do IBRAM? Porque estava assim, o IBRAM um pouco se estruturando ainda, a coisa está meio devagar lá no IBRAM, está tomando corpo agora, mas assim, parecia alguma coisa do outro mundo, né? Como é que vocês conseguiram o apoio do IBRAM? Eu falei, gente, eu mandei um ofício. Mandei um ofício, falei, vai que, né? Vai que alguém lá escuta a história do Museu de Pilões. E escutaram mesmo. Mandaram, destacaram o museólogo para vir trabalhar conosco, e também hoje são grandes parceiros nossos. A realização do trabalho se dá pelo IPHAN, com o patrocínio da Energisa, da Chesf e o projeto da empresa Arquitetura que foi contratada. No caso, os projetos foram contratados pela Energisa e a execução da obra vai ser feita pela Chesf. Gente, essa é Pilões. Ela está situada no mesorregião do Agreste Paraibano, uma micro-região chamada Brejo, com uma população estimada no último censo em 6.978 habitantes. É muito pequenininha mesmo, você mal entra, já acabou. Possui uma área de 64 km², mas conta uma história que, olha, a gente tira o chapéu para aquela cidadezinha tão pequenininha. Ela tem, só na região dela, 22 engenhos. Nós, numa vistoria, chegamos a conhecer 10 desses engenhos. Ali tem a ruína do engenho de um deles, né? Cheia de muita beleza natural. Nós encontramos, além desse sítio que o professor Marcos Albuquerque falou, a comunidade, em parceria com o laboratório, ia contando para eles, olha, já vi pintura em tal lugar, olha, já vi machadinha em outro. Então, já encontramos
no município de Pilões mais 2 ou 3 sítios, né, além daquele que foi estudado. E tem ali o senhor Antônio Maciel, que a gente soube na última audiência que fizemos em Pilões, que ele infelizmente veio a falecer, um cantador de histórias, assim, maravilhoso, e não deu tempo de fazer um trabalho bacana com ele, ficamos muito tristes. O seu Breu, que é um filho de ex-escravos de engenho. Então tem muita história, muita história essa cidade. Então, como o professor colocou, foram abertos 602 cortes, numa área de 90 por 90. Gente, essa área é minúscula em termos de empreendimento. Então, o esforço que foi feito lá realmente foi exemplar, né? Então, foram encontradas 57 estruturas funerárias, e com recipientes, fusos, adornos, cerâmica, machados, os tambetás, peças líticas, todas associadas ao sepultamento ou, na fase inicial, já dispersas em solo, e 2 dentes humanos, mas o que a gente brinca até nas audiências é que não foi encontrado os esqueletos, né? As urnas funerárias eram para guardar os mortos, né? Eram os nossos caixões de antigamente. E o mistério de Pilões, que eu sempre brinco também, é cadê esse povo? Porque eles foram removidos de dentro das urnas e sepultados em outro lugar. Mas é um grande mistério, a gente ainda não sabe onde é que ninguém pega um esqueleto e vai muito longe, está por ali, né? Mas ainda não descobrimos aonde é o local final do sepultamento dessas pessoas. Muito bem. Então, no ano de 2010, o IFAM publicou essa portaria no Diário Oficial, criando um grupo de trabalho entre membros do IFAM, da Energisa e da CHESF, para que trabalhasse, então, na implantação desse museu, né? Então, como é que a gente ia fazer isso? Teria que se tornar uma parceria, e a parceria começou a nascer em 2010, sobre a coordenação do IFAM. Após várias vistorias pela cidade, porque o prefeito dizia, olha, pode ser aqui, ou pode ser ali, ou pode ser aqui, nada estava muito bom, né? Ou era pequeno demais, ou era longe demais. Chegamos então à conclusão que existe um prédio com 2 grandes galpões, que é o antigo mercado, que fica bem na rua principal da cidade, e que esse mercado poderia dar caldo, poderia dar certo de colocar o museu ali. Então, foi contratada a equipe de arquitetura, eles fizeram esses primeiros levantamentos. Então, esse prédio hoje, ele é cercado por um ginásio de esportes, esse grande que vocês estão vendo aqui, um cemitério desse lado e algumas outras coisas de comércio. Essas estruturas pequenininhas que vocês estão vendo ao lado do galpão são comerciantes ilegais que, ao longo do tempo, foram se chegando, fazendo seus puxadinhos, né, e acabaram se estabelecendo lá. Então, nós tínhamos também esse problema, como é que se daria a conversação para a retirada desses comerciantes, né? Isso eu vou falar ao longo da exposição. Então, essa é a vista geral no mercado. Ali na frente vocês estão vendo os puxadinhos. O prédio, na verdade, é esse galpão que vocês estão vendo, só um pedacinho dele aqui em amarelo, né? Então, ele está completamente obstruído por esses puxadinhos. E deixa eu ir passando aqui. Então, essa é a vista geral, essa é a vista geral da fachada norte, também com seus puxadinhos. Do outro lado, da mesma forma. Então, o prédio, toda a estrutura está tomada por esses comerciantes. Outra vista. Essa é a parte interna. Esses 2 galpões, eles são interligados por esse corredor que vocês estão vendo. Esse corredor aqui, em que o telhamento, ou a coberta dele já está bem comprometido. Então, é um empreendimento que a gente está fazendo para esse museu, que realmente também vai dar bastante trabalho, mas estamos todos muito interessados nisso. Aí, na segunda visita, que foi feita pela equipe de arquitetura, após algumas conversas com a prefeitura, alguns desses puxadinhos já haviam sido demolidos, mas nós realizamos diversas audiências públicas lá na cidade e explicamos que esses comerciantes, todos eles deveriam ser realocados pela prefeitura para um outro lugar em que eles entrassem em consenso com a prefeitura de onde seria, ou seriam absorvidos pela própria estrutura do projeto, que conta com 4 quiosques. Mas como tem muito mais comerciante do que quiosque, alguns deveriam
ser removidos para outro local, né? E todos eles, a partir do que a gente foi fazendo as audiências públicas, eles foram se interessando pelo projeto, eles compraram a ideia e estão saindo assim sem angústia nenhuma, sabe? Todos eles falam, não, a gente quer um museu, a gente quer um museu, a gente quer um museu. Então, um projeto arquitetônico, essa é a planta da coberta. E aqui eu vou me alongar um pouquinho mais. Então, essa é a planta baixa. Aqui na frente o espaço para estacionamento, a marcação do edifício. Aqui vai ser o espaço realmente da exposição de longa duração, com as urnas que o professor Marcos Albuquerque apresentou para vocês. Aqui tem uma sala escura, onde nós vamos colocar as urnas ou os complexos mais interessantes, as urnas que realmente são visualmente mais interessantes para o público, né? Do lado de cá são uma área para exposição de curta duração, né, para as exposições temporárias, para que o museu sempre tenha uma rotatividade, coisas interessantes a apresentar para a população e para os visitantes. Aqui nós fizemos um centro de triagem e a pequena reserva técnica. A gente já sabe, em visitas ao laboratório de arqueologia, que essa reserva técnica nasceu pequena, porque a quantidade de material que saiu lá de Pilões é um negócio estrondoso. Mas nós faremos todo o possível para que se compatibilize muito bem o espaço, vá até o teto de estantes, para que a gente consiga colocar todo o material que foi encontrado em sítio, na reserva. Aqui tem um pequeno espaço para feedback da população, deixar os seus recadinhos, uma área de interação com o público, né, em que se monta quebra-cabeça com as urnas, para a criançada ter um feedback ali da exposição. Aqui é uma pequena área de convivência, bateria de sanitários. Resolvemos que no segundo galpão era necessário um auditório, porque a cidade não tem nenhum auditório. Então, entendemos que era necessário dar esse tipo de estrutura para a cidade. Aqui uma área de oficina de artes, né, para dar as aulas de educação patrimonial. E aqui abaixo da estrutura administrativa. Do lado de fora, aqui vocês estão vendo os quiosques que a gente falou, são 4. A princípio, eram para ser 2 quiosques de artesanato e 2 quiosques de lanchonetes e tal. Em audiência pública, os comerciantes nos pediram que mudássemos, que fossem 3 de lanchonete, que era o forte do que se tinha lá na cidade, e apenas 1 de artesanato. A gente prontamente atendeu. Um detalhe, a gente fez uma abertura aqui nessa área do pátiozinho, porque a gente entende que esse auditório não é o auditório do museu, é o auditório da cidade. Então, o que eu costumo falar lá nas audiências, se o seu filho está montando uma peça teatral da escola dele, não tem aonde se apresentar, esse espaço é público, né? Então, se ele quer apresentar essa peça, por exemplo, à noite, ou fazer um evento, ou seja, a prefeitura, quem quer que seja, fecha-se esse galpão inicial, onde está todo o acervo, garantindo a segurança do acervo, e as pessoas à noite vão poder circular livremente para poder entrar nesse auditório. E aí a gente estimula eles, falam, olha, entre no edital do mais cultura, mais cinema, coloquem um cinema aí. Tem coisas que a própria comunidade vai ter que caminhar, né? Aqui alguns cortes desse projeto arquitetônico, os cortes dos quiosques. Aqui estavam os 2 de artesanato, os 2 de lanchonete, mas nessa perspectiva depois já foi alterado. E aqui vocês começam a ver perspectivas mesmo de como é que vai ficar o espaço. Então, aqui são os quiosques e aqui é uma bateria de sanitários pública e área de depósito para o museu, porque as exposições vão mudando e precisa ter um lugar para colocar mobiliário ou o próprio acervo que vai ser saindo dessas exposições de curta duração. Então, tem que ter um lugar para colocar. Então, nós pensamos nesse cantinho aqui do lado. Então, aqui são os dois galpões que vocês estão vendo, a bateria de sanitários. Aqui é uma lan house que um dos comerciantes ficava do lado de cá e a gente precisou do espaço dele, então
criamos esse espaço, remanejamos ele para o lado de lá. Fizemos uma pracinha aqui no meio para dar um ar de complexo cultural mesmo. Essa perspectiva do todo também. A perspectiva da fachada. A perspectiva dos quiosques. Aquele corredor que eu falei que liga um galpão ao outro e a bateria de sanitários ali ao fundo. Tudo com acessibilidade, pensado, né? Aqui a perspectiva daquele pátiozinho externo que eu falei, e o portãozinho que eu disse que a gente pode fazer eventos à noite aqui e manter o galpão da frente fechado para garantir a segurança do acervo. E esse foi um dos projetos. O outro projeto que a gente desenvolveu foi o expográfico, justamente para pensar como é que essas urnas seriam colocadas na exposição, porque não podia ser de qualquer jeito. Então esse é o projeto expográfico. Aqui vocês estão vendo, são as urnas, né? Então tem todo um circuito que o visitante vai fazer aqui para ver todo o material. Aqui entra na sala escura e que daí a iluminação vai acendendo à medida que o visitante vai entrando, né? Para dar um destaque mesmo, para que ele dirija o olhar, para que o visitante perceba os detalhes daquela enfim, para dar um tchan também, né? Uma coisa de interação com o público, né? O hall que eu falei, né? Aqui nessa área do hall a gente vai colocar uma réplica de urna com esses esqueletos de laboratório de química dentro, para as crianças poderem brincar, interagir, né? E por outro lado é a área de triagem, reserva técnica e exposição de curta duração. Aqui são os cortes. Aqui é o corte da sala escura. Um dos expositores a gente vai tentar reproduzir a estratigrafia em que foi encontrada a urna. Estratigrafia. Deu tilt. Estratigrafia. Isso aí. Vamos entender. Ótimo. Então aqui algumas peças do acervo. Então essas são os exemplares de cerâmicas incompletas ou menos complexas, né? Essa daqui que você... Opa. Essa daqui é um exemplar do grupo Tupi, que foi encontrado junto com o grupo Aratu. Então, só não se sabe se houve contato entre um e o outro, né? Mas estavam os dois no mesmo espaço. Mas, sobremaneira, é um sítio Aratu e não Tupi. Aqui são os exemplares de cerâmicas a completar ou completas, mas de complexidade mediana, ou seja, que tenham menos artefatos encontrados junto com elas. Essas são as que vão ser expostas na sala escura. Vejam que esse conjunto aqui tem tudo isso de material que foi encontrado associado a ela. Adornos, fusos, tapetá, tem muita coisa encontrada associada. Aqui a perspectiva da entrada do museu. Aqui o mobiliário, já com as urnas expostas. Essa tomada ficou ótima do material, né, como ele vai ser apresentado. Gente, isso tudo foi apresentado em muitas audiências públicas em Pilões. Então, cada passo que a gente dava, a gente levava de volta para a comunidade e dizia: gente, tá bom, é isso que vocês querem? Vocês estão se sentindo valorizados, honrados com o nosso trabalho? E nós sempre tivemos uma receptividade muito boa da comunidade. Essa é a réplica da urna, né? O expositor ele vai ser móvel para poder, se quiser levar lá para a área de oficina de artes, também pode levar, né? Dá uma mobilidade legal. Então, em 2011, foram realizadas as duas primeiras audiências públicas, e aí em 2011 entrou na jogada o museólogo do IBRAM, e numa dessas audiências a gente abriu a possibilidade da comunidade fazer parte do GT. A gente perguntou lá: quem de vocês gostaria de
integrar esse grupo de trabalho para ajudar a construir o museu, em verdadeira parceria mesmo. 5 membros da comunidade disseram, eu quero participar dessa construção. E passaram a integrar o grupo de trabalho e construir o plano museológico, porque segundo o Estatuto de Museus, todo museu já tem que ter o seu plano museológico, que vai dar todas as diretrizes de como é que um museu funciona, o que precisa, em termos de programas de segurança, programas de divulgação, de administração, tem tudo isso. E depois disso, em 2012 e 2013, nós fizemos mais 2 audiências. Então, a gente fazia as audiências na Câmara de Vereadores, porque, como eu disse, não tem auditório na cidade. E essa daqui foi a primeira reunião do grupo de trabalho com os representantes de Pilões. E já nesse plano museológico, a gente determinou que a missão institucional do museu é essa: preservar a pré-história do homem do Brejo paraibano, promovendo a pesquisa, a educação dialógica e crítica e a valorização da diversidade e da identidade local a serviço da sociedade. Isso tudo foi construído junto com os membros de Pilões, né? E quando nós apresentamos isso para a comunidade lá, eles mesmos disseram, gente, eu reconheço as minhas palavras nesse texto, tem palavrinha minha aí. Então era muito gostoso, né? Sentir, perceber neles um olhar de satisfação por terem participado do projeto, de não ter sido uma coisa de cima para baixo, né? E com isso a gente ganhou uma experiência que foi enriquecedora para todos, né? Para o pessoal da Energisa, o pessoal da Chesf, o pessoal do IFAM, posso dizer nem de longe que eu não aprendi demais com essa experiência, né? E na coordenação desse grupo de trabalho. Então foi, assim, um exemplo incrível. Teve 2 gestões de prefeito, né? Teve uma primeira logo no início dos achados e agora entrou a segunda. Os 2 projetos que são de partidos opostos, os 2 apostam no projeto, né? Os 2 deram todo o apoio possível e necessário para que esse projeto querem que saia do papel. Então, assim, é um projeto que está acima de diversidade política, é um projeto que está acima de instituição A, B ou C. É algo que todo mundo está fazendo um esforço muito grande, todo mundo se tornou parceiro. E acho que isso é uma experiência única. Ai, Cristo. E agora, na terça-feira passada, fizemos a entrega dos projetos. Finalmente eles ficaram prontos, porque assim, demorou bastante, mas era porque a gente prezava pelo zelo, pelo detalhe, para que a comunidade se sentisse representada no projeto. Então a gente fazia, voltava, ia lá, né? Tinha bastante interação com o público. Então, na terça-feira passada, foi um momento de vitória para todos nós. A gente chegou lá, quando eu comecei a falar, começou a estourar fogos de artifício na cidade. Falei, meu Deus, o que é isso? Por causa do projeto, porque a gente estava entregando o projeto, estavam soltando fogos de artifício, por tanto que essa comunidade espera desse museu. Aqui o nosso superintendente, o representante da Energisa, a prefeita Adriana ali no meio, o professor Marcos Albuquerque, o representante da Chesf, o Álvaro, né? Ali no videozinho, a representante do IBRAM, que não pôde estar presente, porque ela agora é uma das diretoras lá do IBRAM, então ela começou só como nossa museóloga, agora ela é diretora lá dentro, mas mandou o videozinho dela para dizer, olha, estou aqui, né? Eu apresentando pela 5ª vez o projeto para a cidade, perguntar se estava tudo bem, está tudo certo, podemos fazer. E esse é o pessoal do grupo de trabalho que foi criado, os representantes da comunidade. Gente, era assim, sorriso largo. Eu brinquei assim, gente, eu estava riso frouxo, ria que só. E o pessoal também, todo mundo muito satisfeito, muito feliz com esse momento. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar falando desse trabalho, que realmente foi enriquecedor. E quisera eu que todo empreendimento conseguisse fazer essa parceria tão significativa e eficaz como foi no caso de Pilões. Muito obrigada. Eu sou Henrique Bosa, sou arqueólogo da Superintendência de Alagoas. Paulo, eu só queria que você explicasse um pouquinho. Você apresentou o projeto, como vai ficar. Eu queria saber, a título de esclarecimento mesmo para o pessoal,
Quem vai administrar isso e como que está amarrado? Tá? Então, a execução da CHESF vai ser por eles, né? Nós fizemos a entrega oficial nessa terça-feira de todos os projetos para a CHESF e vai correr agora o processo licitatório, né? Então isso pode ser muito rápido, como pode ser muito lento. A gente espera que se dê o mais rápido possível. Trabalhamos na perspectiva de que até o final do ano que vem esse museu seja finalmente entregue, né? Mas tudo depende se quem estiver participando da licitação entrar com mandado de segurança, sei lá mais o que, isso pode atrasar, né? Contra o concorrente A, o concorrente B, então tudo isso pode atrasar. Mas trabalhamos nessa perspectiva boa, de que seja entregue até o final do ano que vem, e amarramos com a Prefeitura Municipal para que eles sejam os responsáveis pelo bom andamento do museu, eles é que vão ficar a cargo. Já existe, não sei se todo mundo aqui sabe também, o museu tem que ser criado pela Câmara de Vereadores, né? Todo museu tem que passar tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores, isso já aconteceu desde 2011, que o museu já foi criado na teoria, e quando é feita a criação do museu na Câmara de Vereadores, já tem que estar previsto de onde vai sair o dinheiro para a manutenção dele. Então já está previsto uma alíquota de, não sei dizer agora qual que é a porcentagem, mas é previsto que saia do orçamento do município a questão da manutenção do museu, né? Foi voto unânime dentro da Câmara de Vereadores, todo mundo topou, não houve nenhum senão. E com relação à prefeitura, que vai tirar também do seu quadro, principalmente de professores, a gente solicitou, né, que fossem professores de história, que estivessem à frente do Museu de Arqueologia, até pela afinidade com o tema, né? Então, a gente pediu que sejam isso, mas, enfim, a gestão toda será feita pela Prefeitura Municipal, a gente amarrou isso já em termo assinado, né, porque a gente entrega a obra, mas e também exigimos dele uma contrapartida. Então, assim, a climatização do auditório, quem vai fazer é a Prefeitura, porque não basta só entregar uma coisa de bom grado, né, de presente para a cidade e eles não se sentirem também donos daquele lugar. Não, eu coloquei o dinheiro da Prefeitura aqui também. Então, por mais assim possa parecer que está machucando no bolso da Prefeitura, apesar de que é uma quantia bem ínfima, mas era para que eles pudessem se sentir parte de agentes que construíram aquele espaço também, né? Então, existem todos esses termos, foram amarrados, já estão assinados, para que a Prefeitura faça a gestão do espaço. E o IPHAN, obviamente, como tem acervo arqueológico no lugar, vai ser feito sistematicamente a fiscalização para saber se está tudo certo. Bom dia a todos, eu sou o Onésio, superintendente aqui do IPHAN. Mais um depoimento, é só uma perguntinha no final. De fato, quando preparamos a programação, junto com o Jampu, isso ainda no ano passado, quando começamos a pensar os casos de sucesso, a primeira coisa que veio à cabeça foi o caso de Pilões. Claro, vamos conhecer outros aqui, até nem vou dialogar muito, porque também quero conhecer os outros. O de Pilões já conheço, não conheço também como Paola, mas também estive lá na época que eu era o arqueólogo aqui no Rio Grande do Norte. E até estava falando para Arthur mais cedo, a impressão que eu tive quando cheguei, que vi a primeira vasilha de cerâmica lá no corpo, aquela que tinha uma vasilha, depois tinha outra do lado, dentro dela tinha outra, dentro dela tinha outra, aqueles objetos, então aquele tesouro completo, a impressão que eu tive é que era uma imagem de livro de arqueologia, é uma coisa tão bem, bom, também estava muito bem escavada, muito bem delineada, então parecia imagem de referência de livro, né? E de fato depois as escavações continuaram e revelaram mais e cada vez aparecia mais e aí, Paula, terminaram lá, quando falava com ela, terminaram por isso, nada, meu filho, acharam mais duas, acharam mais três, quando no final foi essa quantidade que vocês viram numa área muito pequena, impressionante, e que não, é importante sempre frisar isso, não havia registro de material arqueológico naquela área, quer dizer, nem havia registro e nem havia, era um lugar, me lembro, Marcos Albuquerque até explicou, havia um curral, havia uma cocheira nessa área do sítio, então quando começaram as primeiras prospecções, o que aparecia era o resto construtivo desse material, quer dizer, até uma pesquisa menos profunda, até com arqueologia menos experiente, poderia ter deixado passar esse material, quer dizer, claro que quando começassem as escavações ia aparecer,
mas ele foi detectado logo no começo, quando houve essa primeira decapagem, essa primeira supressão vegetal. Tem essa questão da gestão também nos preocupa, também, Henrique perguntou, mas eu também ia perguntar depois, porque até um caso que nós não vamos falar agora, vamos falar no evento de 2014, do segundo Futuro e Patrimônio, mas como estamos falando do futuro também, e que é um caso parecido que estamos construindo também junto com a Serbank Civilson, e também outra notícia que tive, que a CPFL também está disposta a colaborar, que é a construção de algo parecido para o memorial do Marco de Touros. A única coisa que nos preocupa por enquanto é a gestão. Porque construir é simples, sabe que nós fazemos um projeto básico, fazemos a licitação e construímos. A gestão é que é sempre o problema. O gargalo final, isso é o que temos que resolver. E, bom, e concluindo com a pergunta para o professor Marcos Albuquerque, é aquilo que eu sempre venho martelando, onde estão os mortos? Um cemitério eu vi que tem, você já tinha me falado dos dentes. Eu vi os dentes, mas vi até, parece que são dentes tecidos, não é desses que caem sozinhos, né? Veja bem, no caso, por exemplo, dos mortos, existem algumas tradições culturais que se tem, obviamente, uma sequência delas. Por exemplo, há alguns grupos amazônicos, onde há um processo de cremação, depois a cinza é colocada num vasilhame especial e bebido, da mesma forma como se praticava uma antropofagia ritual, e continua sendo hoje essa questão. Às vezes fica até um pouco chocante quando se fala isso, mas no fundo na religião católica, por exemplo, se pratica a teofagia, porque no fundo, se o elemento é católico, ele tem que acreditar, é dogma, a partir do Concílio de Trento, que na hóstia tem corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Se ele admite que tem corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, ele comunga, ele está ingerindo o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Consequentemente, ele está fazendo teofagia, né? Agora, no fundo, a gente não para pensar essas coisas, mas, de fato, é isso, né? A pessoa sairia, conforme o católico, em estado de graça, quer dizer, ele teria se apropriado de algumas qualidades, né? Bom, então, no caso da tradição Aratu, nós temos encontrado tradição Aratu em caverna, tradição Aratu numa área aberta, numa área plana, numa área ondulada, enfim. O que é que aconteceu com esses mortos? Possivelmente que eles estavam lá dentro, não tem nenhuma dúvida. Pensamos inicialmente, fizemos vários testes de pH, pensamos na possibilidade de ter havido uma dissolução dos ossos por um pH ácido. Não é o caso. Nós escavamos na formação Barreiras, pessoal um pouco mais novo do que esse, mas da guerra holandesa, quer dizer, do século XVII, e estavam com a textura de pasta de dente. E houve um ataque ácido com a textura de pasta de dente, depois de se deixar desidratar com calma, ele voltou à textura normal. Então, eu acho que ainda se precisa fazer muitos estudos. Claro que se tem muitas hipóteses, mas há uma possibilidade grande ou de ingerir ou de se praticar um sepultamento secundário. Eles eram colocados nas urnas em posição fetal, né, e possivelmente depois transportados para outros lugares. Curiosamente, todos os locais onde encontraram sua urna funerária havia umas pedras grandes em cima, como marcando para eles voltarem tempos depois. Como hoje nós tiramos os nossos mortos, via de regra, 2 anos depois. Tiramos, levamos para um jazigo, cremamos, né? Quer dizer, tem várias opções. Agora, com certeza absoluta, se vai esclarecer determinadas coisas. Claro que sabe, se eu fosse aqui falar sobre a tradição Aratu, ou o próprio Onésimo, ou o Zanettini e tal, teria muita coisa a falar sobre a tradição Aratu. Mas no caso desse cemitério não foi encontrado especificamente nenhum corpo dentro das urnas. Então, o que remonta ou reporta a um sepultamento secundário, que as urnas foram colocadas em loco. Depois foram preenchidas pelo material externo, quer dizer, o material
foi tirado, que é uma inversão de camada. O que saiu primeiro entra depois, né, na hora que se vai tapar. E as urnas ficaram em louco. Então, o que é que foi feito com esses mortos? Bom, foi para algum lugar, ou foi bebido e transformado, segundo Lavoisier, em outros corpos depois, né, ou com sepultamento secundário, acredito. Bom, bom dia. Eu quero até fugir um pouco do assunto, que eu não vou fazer uma pergunta. Eu quero parabenizar a Paola, parabenizar, obviamente, a conjuntura, né, que fez com que o trabalho da superintendência da Paola e do Marcos Albuquerque que ficou uma coisa brilhante. Mas eu queria chamar a atenção de todos que Paola é uma pessoa que a gente vai perder de nossos quadros. Esse trabalho magnífico, espetacular, que vocês veem que tem um comprometimento total, ela é uma funcionária temporária que vai embora em fevereiro. Então a gente perde uma pessoa dessa, né? Como no mesmo caso do Henrique, em suma, a gente tem Roberto, a gente tem essa perda que, nem cima do que a gente conversou ontem, eu acho lamentável. Então é isso, eu quero te parabenizar e dizer que foi muito bom, né, ver um trabalho bonitão assim. Apenas reforçando o que o Osana acabou de reportar, o problema é mais grave do que todos nós muitas vezes podemos pensar. É que juntamente com eles, com essa saída deles, está saindo um know-how, aprendizado com dificuldade, e quando chegar esse reforço novo, lembrar que são pessoas novas que vão começar tudo. Então toda essa experiência acumulada foi jogada fora. Eu, certa vez, conversando com a presidente do IFAM anterior, eu lembrei que havia alguma brecha legal na universidade, por exemplo, já fizemos isso algumas vezes, de haver um concurso interno para reaproveitar, mas agora me parece que é um fechamento legal que não tem jeito. Então significa uma perda irrecuperável, porque esse pessoal só pode voltar daqui a 2 anos. 2 anos, não é isso que poderá? Não, eu não sei. Tem essa questão, eu acho que para concursos futuros, concursos temporários. Não sei se para concursos como um todo. É como um todo? Não, só temporário. Ano que vem terá concurso definitivo, pelo menos está muita chance de acontecer. Então a gente reza que esse povo até queira continuar no IFAM, né? Eu acho que é o caso dela, aquela cara assim, de felicidade. Porque sem dúvida, né? A gente, cada vez que produz um técnico desse, isso não é só o conhecimento, né? O conhecimento é o conhecimento empírico, né? É o dia a dia, em suma. Na faculdade você não aprende a fazer essas coisas, né? Então é muito, muito importante que a gente consiga manter esse povo. Isso é o que Gilberto Freire chamava conhecimento do saber vivido. O conhecimento do saber vivido é muito diferente, você não encontra em banco de universidade, nada. Isso aí é algo do dia a dia, quer dizer, esse trânsito do IFAM, até que desse novo consiga entender a legislação, consiga... Uma coisa é fazer uma prova sobre a legislação, decorar algum artigo e tal, e outra coisa, na hora, ter inclusive bom senso para saber quando agir, quando deverá fazer alguma coisa. Nós vamos passar por um problema onde vai haver um cargo muito grande com a saída desse pessoal agora, recentemente. Todos nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Não vamos não. Vamos pagar um preço médio. Não, porque a gente vai fazer um curso de nivelamento e, né, capacitação. Até porque, além dos 80 serem novos, as regras são novas, né? Então é tudo novo para todo mundo, inclusive para quem está. Então, claro que vai ser um choque para todos nós, como está sendo, né? Esse processo não está aqui à toa, né? Não estamos aqui à toa, mas a ideia é que se tenha toda uma preocupação, botar esse povo na rua, minimamente sabendo onde ele está pisando. Fazer um comentário. Primeiro, eu acho parabéns tanto a Paula como o professor pelas diferentes apresentações. Eu já conhecia os trabalhos, essas duas situações, e realmente a organização foi muito feliz em convidá-los para apresentar isso para uma plateia de empreendedores. Mas eu trago aqui, eu acabei de receber um e-mail e eu gostaria de compartilhar com os senhores para vocês verem como é que é a situação, e eu vou puxar o gancho na fala do professor Marcos, quando ele diz com relação ao que o barato que sai caro
e é o preço que muitas vezes é pago com propostas metodológicas que, enfim, o cidadão sequer vai ao local para fazer uma proposta de trabalho para o empreendedor e para o fundo. Existe um empreendimento estratégico do governo federal chamado Tabajara, e alguns de vocês devem conhecer, e ontem, quando nós estávamos aqui, houve uma reunião do Ministério do Planejamento e do MME em relação a esse empreendimento, pedindo celeridade da manifestação do IFAM. E aí, obviamente, o diretor retornou ao IFAM e ele já estava em processo de análise e a gente conseguiu uma conclusão da análise. Pois bem, um projeto de uma usina hidrelétrica que pega três terras indígenas delimitadas sequer tinha previsão de um antropólogo em sua equipe. O projeto inteiro, que foi indeferido ontem pelo IFAM, vejam vocês o trabalho que isso vai dar, o tempo decorrido, porque pelo menos vai significar um atraso de 3 meses no cronograma desse empreendedor, porque o empreendedor vai ter que protocolar complementações, vai ter que entrar em análise de novo. Um projeto de uma usina hidrelétrica tinha como equipe um único arqueólogo e 2 técnicos de nível médio. Então é só para dar o exemplo de como esse tipo de coisa traz desgaste e problema para todos nós, porque o IFAM vai se posicionar dessa maneira e não pense que amanhã o telefone da Rosana não vai tocar, porque é uma cobrança atrás da outra, porque o técnico, por sua vez, ele amparado legalmente, ele não vai aprovar, ele tem responsabilidade, ele não vai aprovar um projeto nesses termos e numa área na Amazônia de um diagnóstico não interventivo, para identificar sítios arqueológicos na Amazônia. Agora sim, então, intervalo de 10 minutos e continuamos na volta com o estudo de caso da Renova Energia, CPFL Renováveis, Força Eólica do Brasil e Serving Energia.